começando mais um curso de filosofia. Hoje o tema é o que te perturba. Nós vamos pegar um pouco do pensamento de Epicuro, um filósofo que cria uma escola para discutir o prazer, para discutir a felicidade, cria um jardim que as pessoas ficavam nesse jardim para deixar de lado as perturbações. E eu quero trazer para vocês também a lembrança de uma obra clássica da nossa literatura, que é Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Então vamos discutir um pouco sobre as nossas perturbações. Primeiro é interessante a gente refletir sobre a origem dessa palavra. Perturbação, né? Perturba, vem do latim perturbare, que significa desordem, confusão, alguma coisa que saiu do lugar. O que sai do lugar na nossa mente, nos nossos afetos, nos nossos sentimentos? Que tipo de informações nós recebemos do mundo externo que fazem com que as coisas saiam de ordem na nossa cabeça? Cada um tem algum tipo de informação que tira do próprio eixo, do próprio foco. Então, de repente, algumas pessoas acordam felizes o dia, estão bem, e aí vem alguma notícia de alguma coisa que não deu certo. O fato de nós trabalharmos com frustrações todos os dias nos trazem alguma perturbação. Mas aí a gente poderia pensar o seguinte, então eu preferiria não ter essas perturbações, eu preferiria não ter essas informações ruins, ou essas negações, ou essas frustrações, mas isso não depende de você. Não depende de você que algumas pessoas falhem com você. Não depende de você que um amigo traia você, por exemplo. Não dependeu de você. Mas o que eu faço com essa informação de alguém que eu amo tanto e que não está do meu lado? O que eu faço com isso? Eu fico perturbado. E o que eu faço para não ficar perturbado, mesmo quando algumas pessoas erram comigo? É interessante, minha gente, que num determinado momento, quando você recebe alguma informação que dói em você por alguma razão, uma outra coisa que nos perturba, a injustiça. Então alguém está dizendo que eu fiz uma coisa que eu não fiz. Isso dói muito em mim. A injustiça, ela traz um peso horrível dentro da gente mesmo. Mas eu preciso, mesmo diante de uma situação de injustiça, conseguir conviver com ela sem criar uma desordem dentro de mim, sem desarrumar as coisas dentro de mim. Às vezes a injustiça com o outro dói até mais na gente. Quando você vê alguém sendo covarde com uma outra pessoa, alguém destruindo uma outra pessoa, alguém humilhando uma outra pessoa. Até para que você consiga reagir e proteger e defender aquela pessoa que está sendo injustiçada, você precisa conseguir tirar essa perturbação. Eu escolhi aqui um filósofo para a gente falar um pouco sobre ele, peguei algumas frases dele, chamado Epicuro. Depois da filosofia de Aristóteles, a gente tem, isso lá na Grécia Antiga, a gente tem 3 grandes correntes filosóficas. Uma é o estoicismo, a outra é o epicurismo e a outra é o ceticismo. A gente vai falar um pouquinho desse Epicuro. Epicuro, ele nasceu em 341 a.C., na ilha de Samos. Ele escreveu, vejam que coisa interessante, em 341 a.C., não tinha computador, não tinha máquina, não tinha um tipo de papel que a gente tem hoje, e ele escreveu mais de 300 obras, 300 livros. Muitos se perderam, né? Mas o que ficou dos fragmentos dele nos ajuda a compreender um pouquinho o conceito dele do que é o prazer. Então Epicuro começa dizendo o seguinte: o prazer é o princípio e o fim da vida feliz. Tudo que você fizer na vida, faça por prazer. Cultive o prazer, cultue o prazer, sinta o prazer das coisas. Não tenha medo do prazer, não tenha medo do prazer. Aí algumas pessoas vão interpretar Epicuro dizendo o seguinte: bem, então no âmbito sexual você deve buscar as orgias, porque você vai ter muito prazer com as orgias. No âmbito da comida, você tem que comer sem parar, e grandes banquetes, né? No âmbito da bebida, você tem que beber o que tem de melhor, porque o que vale na vida é o prazer, o resto é tudo bobagem.
Mas não é bem isso que ele pensava sobre prazer. A dimensão do prazer, embora alguns críticos dele depois, porque revistas surgiram na história com o nome de Epicuro para dizer aqui você tem prazer, essa é a ilha do prazer, mas o sentido do prazer dele, o prazer que me tira esta perturbação, é de um outro prazer. E eu peguei alguns pontos desse prazer aqui dele. O primeiro prazer, diz Epicuro, é o prazer da amizade. O prazer da amizade, ele é um remédio contra a perturbação. A palavra que era usada na época, que era o contrário de perturbação, é uma palavra que chama ataraxia. Ataraxia, que significa ausência de perturbação. Então, a amizade é um dos grandes elementos para a gente deixar a perturbação de lado. Como é que ele define a amizade? Diz Epicuro, de todas as coisas que nos oferece a sabedoria para a felicidade de toda a vida, a maior é a aquisição da amizade. Vamos entender por quê. Epicuro dizia o seguinte, no mesmo pensamento de Aristóteles, nós somos animais sociais. Nós nos desenvolvemos em grupo. É o grupo que me ajuda a ser quem eu sou. Eu, sem outros seres humanos, não aprenderia a andar, não aprenderia a falar e nem sobreviveria. Então eu preciso das outras pessoas. Se nós somos seres sociais, a amizade, e Aristóteles explicava a amizade dizendo que é uma alma habitando dois corpos, a amizade é uma cumplicidade, a amizade é uma torcida coletiva, a amizade é quem está do meu lado nos momentos mais bonitos da minha vida e não tem inveja de mim essa pessoa, mas que vibra por mim. Essa amizade ela precisa ser cultivada como algo que acalma os dias, que sereniza a vida. Quando você está próximo de uma perturbação e você se lembra que tem um amigo que ama você do jeito que você é, que ama você mesmo se você for derrotado em alguma coisa, mesmo se você perdi o meu dinheiro, abri um negócio e fui à falência, mas aquele meu amigo não era amigo do meu negócio, não era amigo do meu dinheiro, não era amigo do prazer que eu podia oferecer para ele, era meu amigo, vencendo ou perdendo, porque a vida é cheia de altos e baixos e o amigo, ele é amigo porque ele é amigo, porque ele sente o prazer do estar junto. Então a amizade, para essa ausência de perturbação, é um vento que nos alivia os calores, os cansaços e que eu sei que ali, naquele café da tarde, comendo aquele pão com manteiga, tem um amigo que gosta de mim não porque eu tenho uma casa bonita ou porque eu tenho um emprego para oferecer ou porque eu tenho um barco para andar com ele, que gosta de mim porque gosta de mim, que gosta das minhas chatices, que gosta das minhas imperfeições, que gosta das minhas inseguranças, mas que gosta de mim e que sente prazer em pegar um pedaço da sua vida e dividir esse pedaço comigo. A beleza da amizade está nisso, né? Eu pegar pedaço da minha vida e dividir esse pedaço com quem eu amo. Eu estender a minha ceia dos alimentos que são as palavras e que são as comidas e que é a presença, e nessa ceia convidar esse amigo para cear junto comigo. Olha que bonito que Epicuro fala dos banquetes, né? Como ele é acusado de querer o prazer das comidas, né? Ele diz assim, antes de comer ou beber qualquer coisa, pondere com mais atenção sobre com quem comer e beber do que sobre a comida ou a bebida, pois alimentar-se sem a companhia de um amigo é o mesmo que viver como um leão ou um lobo. O que ele está dizendo? Você pode ter um banquete extraordinário, né? Comida que você mais gosta. Gosto de bacalhau. Eu tenho aquele bacalhau maravilhoso. Eu fiz aquela comida. Ou eu tenho dinheiro para comprar, mas eu como sozinho. Ou eu como com alguém que eu sei que não gosta de mim. Eu não como com um amigo. Então, o mais importante não é essa comida que você está comendo, mas é quem está ao seu lado quando você está se alimentando. Porque este alguém que está ao seu lado te ajuda a alimentar duas vezes. Te ajuda a ter o prazer daquela comida e te ajuda a ter o prazer da prosa,
das palavras que me encantam, que me elevam, que me ajudam a compreender quem eu sou. Uma outra coisa interessante do Epicuro também é que a gente não deve buscar a comida em quantidade. É uma bobagem. É muito melhor uma comida que dê qualidade àquele momento e que faça com que você não tenha o fastio. O fastio nunca é um prazer. Quando eu como demais o dia inteiro, eu não tenho nem a expectativa daquilo que eu vou comer depois. Porque a minha ansiedade foi tão grande, eu fui comendo, que eu não tenho nem aquela coisa gostosa de saborear uma comida nova que eu vou alimentar. Não é a quantidade, é a qualidade. Como não é a quantidade dos amigos, mas é a qualidade dos amigos. Se a gente pegar um outro pensamento de Aristóteles sobre a amizade, ninguém pode ser amigo de muita gente ao mesmo tempo, porque a amizade é uma atividade. Você precisa estar inteiro nessa relação. Só dá para a gente ter poucos amigos, porque a gente tem que cuidar de cada um deles. Não significa que a gente não possa ser educado com muitas pessoas, cumprimentar muitas pessoas, ser muitos colegas na vida, mas amigo, aquele que você pode tirar as máscaras, aquele que você pode ser imperfeito, aquele que você pode dizer as dúvidas, dizer as dores, aquele que você tem a certeza que não vai abandonar você, que não vai desistir de você. Um amigo não desiste do outro. O amigo verdadeiro mesmo, ele não desiste do outro. Mesmo quando o outro magoa a gente. Eu já tive muitas histórias de amigos que me magoaram. E eu não desisti. E depois eu fui compreender que às vezes o que para mim estava doendo, essa amiga não sabia que ela criava essa dor dentro de mim. E talvez eu tenha causado isso também em outras pessoas. De repente, gestos que a gente faz sem pensar machucam o outro. Mas se o outro desistir de mim, se eu desistir do outro, é como você começar a ler um livro e ali nas primeiras páginas, primeiro capítulo, e não, vou desistir desse livro. Leia mais. Uma amizade é uma história para ser lida, para ser contemplada, para ser compreendida, para ser vivida. Então vamos lá. Primeira questão para a ataraxia, que é nos tirada das perturbações na visão de Epicuro, é ter um amigo, conviver com um amigo. A segunda é o prazer da liberdade. Diz Epicuro, nós exigimos demais a gente mesmo. Nós cobramos demais a gente mesmo. Nós queremos o tempo todo mostrar para as pessoas o sucesso que nós temos, o que nós somos capazes de fazer. Nós nos preocupamos demais com a opinião de pessoas que, na verdade, não teriam tanta importância para a gente porque não são os nossos amigos. São pessoas que não nos conhecem e que têm opiniões sobre a gente. Eu preciso me libertar disso. Eu preciso me libertar das expectativas. Há 2 semanas a gente fez uma live falando sobre o peso das expectativas. Eu preciso me libertar disso. Porque a vida, ela passa muito rapidamente. O prazer da vida vai sendo desperdiçado quando eu cismo que eu tenho que fazer coisas para agradar pessoas, ou quando eu acho que as pessoas gostam de mim porque eu sou um vitorioso. Não, eu fui jogar futebol e eu disse que eu ganharia, que ninguém ganha de mim no futebol e perdi. Bem, quem te ama não vai deixar de te amar porque você perdeu uma partida de futebol. Não, eu sou advogado, fui fazer um júri e eu falo para todo mundo que eu sou imbatível e eu convidei alguns amigos para irem e o meu filho foi ver e aí meu filho estava vendo o meu júri e eu perdi aquele júri. Mas seu filho não vai deixar de te amar porque você perdeu um júri. Seu filho te ama porque é seu filho, seu amigo te ama porque é seu amigo. A liberdade significa não criar prisões para mim mesmo. Eu crio prisões que me perturbam. Eu coloco exigências na minha vida que são desnecessárias, que não vão me levar a lugar nenhum. Eu coloco peso para que eu caminhe com aquele peso e aquilo me perturba. A minha viagem fica mais pesada. Imagina você fazer uma viagem internacional com 3 malas. Olha a perturbação que é isso.
Eu só tenho 2 mãos, né? 2 braços, eu consigo carregar 2 malas, a outra eu tenho que pedir para alguém ajudar, ou eu vou colocar uma mala em cima da outra, ou eu vou ter que pegar um carrinho toda hora para colocar as 3 malas. Para que você foi viajar com 3 malas? Para quê? Ah, porque eu não consigo não levar essas coisas todas. Você vai ficando perturbado com isso. É essas perturbações que nós devemos evitar. Mas são escolhas incorretas que a gente faz. Liberdade. Diz ele, o perigo do ter. O perigo do ter está em todos os aspectos. Quanto mais eu quero, eu tenho, em todos os sentidos, mais problemas eu tenho com aquilo que eu tenho. Mais complexo é administrar as 3 malas. Se eu tenho uma mala só, é mais tranquilo fazer essa viagem. Se eu tenho 3 malas, é muito mais complicado. Com relação à comida, o que eu estava dizendo, o sábio não escolhe a maior quantidade de comida, mas a mais agradável. E a companhia mais agradável para isso. A liberdade, minha gente, não é uma postura física. Cecília Meirelles dizia, liberdade é essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique, ninguém que não entenda. É difícil a gente conceituar a liberdade, né? Sartre vai dizer que a liberdade é a possibilidade de usar a razão, a liberdade é a possibilidade de fazer escolhas corretas. Mas para que eu faça essas escolhas corretas, eu tenho que estar com a alma leve, limpa, sem esses pesos todos. Se eu estou com 3 malas, eu não vou escolher a melhor rua para eu caminhar. Eu vou escolher a rua que eu consigo levar as 3 malas. Se eu estou com uma mala pequena, é mais fácil fazer essas escolhas. Então são pesos que eu vou colocando dentro de mim mesmo e que dificultam a minha viagem. E por isso eu fico perturbado. Então a primeira coisa para evitar as perturbações, segundo Epicuro, é ter um amigo. A segunda coisa é cultivar a liberdade. Cultivando a liberdade, ele entra na terceira coisa, que é o prazer da reflexão, do pensamento, que vai me ajudar nas 2 anteriores. A reflexão me ajuda a ter amigo e a reflexão me ajuda a ser livre. Quando eu penso, quando eu paro, quando eu conceituo as escolhas que eu estou desenvolvendo na minha vida, quando eu reflito, nós temos a tendência, às vezes, de falar dos nossos problemas para muita gente e a gente não fala para a gente mesmo dos problemas que a gente tem. Eu não paro diante de mim mesmo, no espelho da minha consciência, no lago da minha alma, né, que brilha dentro de mim aquilo que eu sou, e digo assim, mas por que você vai ficar endividado para comprar esse carro? Para quem que você quer exibir esse carro? Por que você está enlouquecendo, precisando mostrar para uma pessoa um poder que é desnecessário? Para quê? Para que você está indo para uma disputa inglória na sua vida? Para quê? Você precisa olhar para o lago da sua própria consciência, de você mesmo, e fazer essa pergunta. Quem eu amo me abandonou. Não, mas eu vou atrás, eu vou dar um jeito, eu vou fazer o que for possível, eu não vou perder essa guerra. A gente erra achando que nós estamos guerreando e que a gente precisa vencer uma guerra que estará perdida por nós participarmos dela. Porque uma história de amor não é uma guerra. Se a pessoa que eu cismei que eu amo não me ama, ou se a pessoa que construiu uma história comigo foi construir uma história para ela mesma e não há um amor nessa história, que guerra é essa que eu estou travando? Com a minha própria teimosia? Então, como é que eu consigo refletir? E ao refletir, né, dessa reflexão, quando eu começo a perguntar o que é importante para mim e o que é importante no tempo. Vamos lá, voltando para a perturbação. Fui cortar o cabelo, não gostei do corte do cabelo. Eu vou ficar perturbado com isso? Comprei uma blusa, a blusa ficou pequena. Eu vou ficar perturbado com isso? Fui viajar e peguei muito trânsito. Estão arrumando uma parte da estrada e eu estou ali no trânsito. Eu vou ficar perturbado com isso? Fui ao médico e o médico está atrasado. Eu vou ficar perturbado com isso? É claro que é gostoso você chegar no médico e ele não atrasar, né? Eu sou uma pessoa super pontual. Mas às vezes as pessoas atrasam. Você pode até trocar de médico. Agora, ficar perturbado com isso para quê?
Para que ficar perturbado com isso? Faz mal para você mesmo. Você vai ali, né? Ficando angustiado com isso. Saiu uma matéria a meu respeito no jornal, estou perturbado. Quantos dias isso vai durar? Quantos dias ficam as informações incorretas? Alguém escreveu alguma coisa, ali eu estava lendo os comentários e tal, e um falou assim, não gostei da aula sobre Schopenhauer. Eu vou ficar perturbado com isso? Se alguém escreveu lá e deu uma sugestão, tudo bem, né? Mas se a pessoa estava indignada com a vida dela, eu não posso dar a ela o poder de ser perturbado por ela, porque o problema é ela com ela mesma. E geralmente as pessoas que brigam com a gente estão brigando consigo mesmas. Elas estão tão perturbadas com elas mesmas que elas saem perturbando outras pessoas e não deixam as outras pessoas florescerem. Não é isso? Eu quero pegar uma coisa aqui com vocês. Não sei se vocês já leram esse livro, Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo, né? É um livro lindo, 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 assim. Engraçado que o Érico Veríssimo, depois em entrevistas, disse que não gostava muito desse livro, porque ele criou uma personagem muito altruísta, muito generosa, muito bondosa, que era Olívia, e aparentemente essa pessoa não existia com tanta bondade, assim, com tanta liberdade na época em que ele criou essa história, né? O Brasil estava no início da Era Vargas, né? O mundo estava vivendo uma Segunda Guerra, mas tinha um boom de industrialização. E o que é essa história? Eu não vou dizer o que acontece na história para vocês lerem um livro, né? Mas é a história de um homem, Eugênio, que vem de uma família muito pobre. A mãe dele era lavadeiro, o pai dele era alfaiate, e ele conseguiu estudar numa boa escola porque a mãe era lavadeira dessa escola também, trabalhava nessa escola. Mas ele sofria muito, ele sofria bullying, porque o pai que tinha, né, gastava todo o tempo fazendo as roupas para outras pessoas, não conseguia nem fazer as roupas do filho. Então ele ia com roupa surrada, com roupa às vezes rasgada, e os outros, né, davam risada dele, o diminuíam. Tem uma cena que ele está com alguns colegas da escola e o pai está subindo uma ladeira ou descendo uma ladeira assim, e ele olha o pai e tenta não cumprimentar o pai para que não vissem que o pai era uma pessoa assim. Então o Eugênio, ele vive uma série de conflitos do tipo de infância que ele teve. E o Eugênio, né, amava, o início da história é alguém morrendo no hospital, ele já é médico, né, ele é chamado para ir nesse hospital, o Eugênio, para ver essa pessoa que era muito importante para ele. E essa pessoa muito importante para ele era Olívia. E aí ele chega e a gente vai conhecendo a história, porque nas 3 horas, né, que separam onde ele está até o hospital, ele vai lembrando da vida dele, vai lembrando da infância dele. E Eugênio chega um momento da vida dele, né, nessas lembranças, em que ele se coloca entre o seu amor, Olívia, ou Eunice, uma mulher rica, que poderia dar a ele condições de ser uma pessoa diferente do que ele foi na infância, de ser um outro homem, de ser um homem rico. E ele opta por Eunice, não por Olívia. No primeiro momento é isso que acontece. Ele vai casar com uma mulher rica, porque ele desprezava a condição que ele teve anteriormente. Então ele vai em busca dela. Não vou falar mais nada para vocês lerem um livro e entenderem essa história. É um lindo livro, é um livro com uma profundidade imensa, né? Embora, como eu disse, o Érico Veríssimo tenha dito que não tenha sido o melhor livro dele. Olha essa frase aqui. Eugênio ouviu os mexericos sem se perturbar. Limitou-se a sorrir e, depois que ficou a sós, não pôde deixar de se perguntar a si mesmo como lhe fora possível encarar os fatos de uma maneira tão desligada, tão superior e serena. Eugênio está lembrando do momento em que ele se preocupava com qualquer opinião e agora ele está sereno, ele está superior a esses problemas. Se lhe tivessem contado aquelas infâmias em outro tempo, ele teria sentido dor física, teria ficado num estado de absoluta prostração, numa angústia que se prolongaria durante dias e dias. Os homens eram perversos, concluiu ele, mas depois se corrigiu. Havia homens muito perversos. Não bastariam as misérias reais da vida, aquelas de que ele tinha todos os dias dolorosas amostras na sua clínica.
Algumas pessoas acham um prazer depravado em inventar misérias. Como podia uma criatura de alma limpa andar pelos caminhos da vida? Lembrou-se das palavras de Olívia numa de suas cartas. Tu uma vez comparastes a vida a um transatlântico e te perguntastes a ti mesmo: estarei fazendo uma viagem agradável? Mas eu te asseguro, o que mais decente seria perguntar: estarei sendo um bom companheiro de viagem? Realmente os homens em geral eram maus companheiros de viagem. Apesar da imensidão e das incertezas do mar, apesar dos perigos das tempestades, do raio e da fragilidade do navio, eles ainda se obstinavam em serem inimigos uns dos outros. O sensato seria que se unissem em uma atitude de defesa e que se trocassem gentilezas a fim de que a viagem fosse mais agradável para todos. O mundo já é complexo, né? Vocês devem ter visto as cenas, né, de Cabul hoje no Afeganistão, o desespero daquelas pessoas querendo fugir da volta do Talibã, né? As mulheres. Eu vi uma matéria tristíssima em que os professores eles se despediam das suas alunas porque esse regime não permite que as mulheres estudem, né? As mulheres têm que estar preparadas para servir aos homens. E aquelas mulheres que estavam vivendo um tempo de liberdade e agora voltam a essa escravidão. E esse desespero de viver essa escravidão. É disso que se trata esse livro também. Como é que os homens, já com todas as durezas da vida, né? Porque se todos nós fôssemos bons uns com os outros, mesmo assim teria morte, mesmo assim teria doenças, mesmo assim teria mudanças de temperatura. Tudo isso já tem. Além disso, como é que nós somos como companheiros de viagem, uns dos outros? Nós somos pessoas que causam perturbações para outras pessoas, ou voltando à live da semana passada, nós somos pessoas que ajudam as outras pessoas a florescerem, porque amar isso é abrir espaços para que o outro possa florescer. Quero pegar mais um trecho aqui. Nas palavras de Olívia, estive pensando muito na fúria com que os homens se atiram à caça do dinheiro. É essa a causa principal dos dramas, das injustiças, das incompreensões da nossa época. Eles esquecem o que tem de mais humano e sacrificam o que a vida lhes oferece de melhor, as relações de criatura para criatura. De que serve construir arranha-céus se não há mais almas humanas para morar neles? De que serve? Era o momento da ditadura no Brasil em que os arranha-céus estavam começando a ser construídos. É muito interessante essa obra porque, né, Porto Alegre, a cidade é Porto Alegre, as capitais estavam crescendo, né, o Brasil tendo um boom de industrialização, mas e a humanidade com que as pessoas eram tratadas? Quero que abra os olhos, Eugênio. Olívia falando para Eugênio, que acordes enquanto é tempo. Peço-te que pegues a minha Bíblia que está na estante de livros, perto do rádio. Leias apenas o Sermão da Montanha. Não te será difícil achar, pois a página está marcada com uma tira de papel. Os homens deveriam ler e meditar esse trecho, principalmente no ponto em que Jesus nos fala dos lírios do campo, que não trabalham nem fiam, e no entanto nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Está claro que não devemos tomar as parábolas de Cristo ao pé da letra e ficar deitados à espera de que tudo nos caia do céu. É indispensável trabalhar, pois um mundo de criaturas passivas seria triste sem beleza. Precisamos, entretanto, dar um sentido humano às nossas construções. E quando o amor ao dinheiro, ao sucesso, nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu. Não é lindo isso, minha gente? Olha que bonito isso. E quando o amor ao dinheiro, ao sucesso, nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu. Eu estava vendo um pouco do Tarcísio Meira, né? Esse grande ator que nos deixou, e o amor que ele tinha à fazenda dele,
e as pessoas da fazenda que trabalhavam na fazenda, e a simplicidade da fazenda, a terra, o campo, e essa percepção do que nos reconecta com a gente mesmo. Eu não preciso ter uma fazenda. Eu posso fazer uma caminhada na cidade em que eu moro e ficar olhando a montanha que eu posso olhar, ou a praia que eu posso olhar, e me reconectar com isso. E todas as vezes que eu estiver disputando muito, né, o dinheiro, que é o Eugênio, é interessante que as escolhas dos nomes também podem ter um sentido aqui, né? Eugênio, eu me acho um gênio, né? O que é Eugênio? É complexo ver a construção das personagens dele, e é interessante que o Eugênio, é difícil você gostar dele. E na obra de Érico Veríssimo, ou na literatura, você tem elementos que te atraem ou que te deixam de lado nos personagens, mas Eugênio, porque você fica pensando assim, mas esse menino que sofreu tanto na vida, que sofreu toda a pobreza, e aí vira médico e quer ficar rico, despreza as pessoas pobres. Será que ele não deveria ter feito o contrário disso? Será que o fato de nós termos sofrido tanto antes de chegarmos onde nós chegamos não poderia ter desenvolvido em nós uma capacidade humana mais bonita, de ter mais sentimento pelas pessoas, de ter mais cuidado pelo outro? Como é que eu faço para compreender isso, né? A minha relação com o outro? Como é que eu tiro essas perturbações que são distrações na minha vida? Eu estou o dia inteiro aqui irritado porque a cor da parede da sala de casa que eu queria que fosse um cinza claro ficou um cinza mais ou menos. Enquanto isso, quando eu entro na internet vendo aquelas mulheres desesperadas no Afeganistão, eu deveria tirar um pouquinho a minha perturbação da cor da parede e me colocar no lugar daquelas pessoas que têm a mesma humanidade que eu tenho. E olhar para isso, e alguma coisa deveria despertar em mim, que eu deveria na minha vida fazer alguma coisa para que jamais as pessoas passassem por isso, por essa dor horrenda da perseguição, do ódio. Nunca nada de bonito foi construído em meio a ódio. Nunca. Nunca. O ódio matou gente, matou histórias, derrubou obras de arte, né? O Talibã já derrubou obras incríveis lá, por questões religiosas, o que também é um contrassenso, né? Religião que deveria ser algo tão lindo, tão bonito, religião, religação, religare, e vira desligamento. Eu me acho no direito de julgar o outro, de destruir o outro, de perturbar o outro. Mas hoje eu quero falar da minha perturbação, da sua, não da perturbação que os outros causam na gente. Do que eu posso fazer para abrir um guarda-perturbações, né? Eu não abro um guarda-chuva para que a chuva não caia em mim. Que tipo de força eu preciso desenvolver comigo mesmo para que as perturbações colocadas por outras pessoas não me atinjam? O que eu tenho que fazer? Segundo Epicuro, 3 coisas. Eu tenho que ter amigos, eu tenho que cultivar a liberdade e eu tenho que refletir. Refletir para as 2 coisas. Refletir para tudo que eu faço. Refletir para que eu consiga me dominar, para que eu consiga dizer a mim mesmo, você está errado, não é esse o caminho que você tem que trilhar. Eu preciso disso. Eu preciso pensar, exercer esse ofício fascinante do pensamento, pensar. Que prazer que é pensar. Preciso me acostumar a ficar sozinho um pouco para pensar. Não dá para eu pensar com uma multidão falando comigo ou eu falando com todo mundo. Eu vou impulsivamente dizendo coisas, mas sozinho eu penso. Eu penso a simplicidade daquela pessoa que às vezes não tem estudo nenhum, né? Aquele homem da roça sentado com um cigarrinho de palha, né? Pensando, olhando ali para a natureza, pensando na velocidade das pessoas, pensando em para que ter pressa? Para quê? Para que essa ansiedade toda tomando conta de mim? Olhar os lírios do campo. Se você está perturbado, olha os lírios do campo ou lê o Sermão da Montanha, que é deslumbrante, né? É Olívia dizendo para Eugênio, a Olívia dizendo para o homem que a abandonou,
Olivia era uma mulher livre, que tinha uma forma livre de amar. Era a única estudante, a única mulher na sala dele estudando medicina e queria liberdade. E ele constrói uma personagem fascinante numa época em que as mulheres, né, não tinham essa liberdade toda. Daí a riqueza, a antevisão que ele tinha, né? Olhai os lírios do campo, para que essas perturbações todas? Olha que bonita essa frase de um poeta fascinante também, que chama Rainer Maria Rilke. Nada poderia perturbar mais do que olhar para fora e aguardar de fora respostas e perguntas a que talvez somente seu sentimento mais íntimo possa responder na hora mais silenciosa. Eu estou buscando respostas de fora. Essa frase é de um livro chamado Cartas a um Jovem Poeta. Quando um jovem quer ser um grande poeta e manda cartas para ele, para Rainer Maria Rilke, e ele vai respondendo as cartas. E se não me engano, essa frase é da primeira carta. Quando ele quer saber se as poesias dele são boas ou não, se a crítica vai gostar ou não vai gostar. E aí o poeta diz isso para ele. Você está olhando para fora. Você está guardando respostas de fora. Você está perturbado por causa disso. Porque você não olha para dentro. Na hora mais silenciosa, conversa você com você mesmo. Pergunta para você o que você quer da sua vida. Não dê autorização para outras pessoas te perturbarem. E se perturbar, que seja rápido. Às vezes, eu tento fazer esse exercício comigo. Quando vem alguma coisa assim, né, que é uma cobrança muito forte, né, um incômodo, não respondeu isso, convidei você para dar uma palestra em tal lugar, não veio. E aí eu leio, né, aquele e-mail cheio de agressividades, né? Naquele momento vem uma coisa assim, aí eu respiro fundo, né? Falo assim, não, essa pessoa está muito infeliz com ela mesma, não é isso. Ou eu não respondo, eu respondo alguma coisa respeitosa, mas não é isso que vai me tirar do prumo, não vai tirar essa busca desse silêncio interior, dessa paz comigo mesmo. Eu não posso dar autorização para outras pessoas fazerem isso. Essa é a minha sugestão para vocês. Quando a gente pensa nas perturbações, para de culpar os outros, olha para você mesmo. Fala assim, eu não vou dar autorização para que outras pessoas me perturbem. Não vou dar essa autorização. Pode ser instantâneo e depois eu me recomponho e falo assim, não, isso é pequeno perto da minha vida. Por quê? Porque eu sou livre, porque eu tenho amigos e porque eu sou capaz de refletir. Essa é a sugestão do Epicuro para a gente. Deixa eu mandar um beijo para vocês, estamos terminando aqui. Diga a cidade que vocês estão. Tiago Franklin, obrigado. Janaína, muito obrigado. Maria da Silva, põe a cidade aí para a gente falar a cidade, mandar um beijo. Eu vi que em algum momento alguém falou assim, é da minha cidade, Porto Alegre, então um beijão para o pessoal de Porto Alegre. Quem mais aqui? Põe a cidade para a gente fazer um carinho para a cidade de vocês. Tereza Dávila, nada te perturbe, é isso aí. Tereza Dávila, né? A santa poeta. Olha, o Alê de Londres, acompanhando em Londres. E é tarde aí agora, 8h40, quase 8h40 aqui, meia-noite 40 aí, né? Heloísa de Santo André, Dalva do Rio de Janeiro, Lisboa de Brasília, Maria de São Paulo, Alce de Belém, Jaque, manda para mim também, Jaqueline de São Paulo, Ana Paula de Brasília, Maria Lourdes de Florianópolis, Raquel de Joinville, Janine de Teixeira, da Paraíba, Sinira Sumaré, Silvia Pará de Minas, olha que legal, por isso que é bom colocar a cidade, Ceará, Governador Valadares, Maria do Socorro, Belo Horizonte, pulou aqui, alguém de São José dos Campos, Itabuna, Bahia, Delmira, Josi de São Roque, valeu, muito obrigado pelo carinho de vocês, Garanhuns, Pernambuco, Lúcia do Ceará, Gláucia do Rio de Janeiro, gratidão poder compartilhar um pouco essas segundas-feiras com vocês. E olha isso aqui, Zilda de Patinga, essa ideia de perturbação, eu li num dos comentários que uma pessoa que dizia que estava muito perturbada, que muita gente perturbando a vida dela, fala sobre isso na sua live. Aí eu falei, então vamos ver se isso ajuda a perturbação. Por isso que eu insisti muito que
Às vezes a gente fica esperando que o outro mude, né? Vamos a gente fazer. Hoje é o dia do filósofo. Parabéns a todos os filósofos. Um beijo, Ubatuba. Um beijo no coração de vocês. Até segunda que vem. Beijo.